Bem-vindos de novo. Temos gente nova aqui também, que é o Rafa. Bem-vindo, cara. A gente está aqui toda quinta falando sobre algum tema. O tema agora é crise existencial, e tem que dizer que foi uma pesquisa excelente. Foi uma das mais divertidas e fáceis até. Eu nem tive que correr muito atrás. Meu trabalho especificamente é atendendo na psicologia, com qualidade de vida, desenvolvendo habilidades sociais e questão da disfunção executiva e outras coisas, pensando no nosso universo. Vamos seguir agora para a vida e falar sobre esse tema. Eu vou trazer para vocês os artigos, eu vou mandar os links para vocês aqui, do artigo principal que eu usei para isso, para vocês lerem, que eu achei ele bem interessante. Eu comecei primeiro na pesquisa pegando o conceito isolado de crise existencial, porque ele também serve para nós, apesar de algumas diferenças que a gente tem em termos próprios da neurodivergência. E aí eu achei um artigo que traz a construção da identidade da pessoa superdotada e o como isso difere e também constrói a nossa crise existencial, pensando em estrutura social. Olá, Dude, que bom que você está vendo com a gente. Que legal te ter por aqui. Olá, gente, boa noite, obrigada. E aí, realmente faz uma diferença muito grande ser superdotado nesse processo de construção de identidade e crise existencial. Está dando um adiantamento muito interessante. É como se na nossa construção de identidade a crise existencial estivesse colocada socialmente e não só no nosso aspecto pessoal. Primeira coisa é entender o que é uma crise existencial ou uma depressão existencial, porque também tem essa outra nomenclatura para a gente. No sentido de ser mais temporário uma depressão existencial. É quando a gente esvazia o sentido de alguma coisa, a gente olha para aquilo não tem sentido, a gente é indiferente daquilo e a gente passa a olhar aquilo com um olhar negativo e a gente sente um nada. Muito próximo do TED, mas o TED ele é um pouquinho diferente. E o fundamento que eu procurei sobre a crise existencial é a psicologia humanista, socio-humanista existencial, que ela é uma das melhores para trabalhar essa temática da existência humana. E ela traz que, ironicamente, esse nada que a gente sente na crise é o que nos faz crescer. A questão é a gente aproveitar esse nada para dar um salto e não para ficar lá. Quando você fica no nada, aí você cai numa depressão mesmo, uma série de problemas. Também, o Sartre, ele traz uma frase muito interessante que eu vou ler para vocês. É na angústia que o homem toma consciência de sua liberdade. Ou a angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de ser. É na angústia que a liberdade em seu ser coloca-se a si mesmo em questão. Nesse sentido, quem não se angustia não cresce. É aquela pessoa que está num ambiente muito de conforto. Freud também fala isso. Um sujeito que está sempre num conforto muito grande, vamos pegar um exemplo muito absurdo e ainda que realista, um adulto que os pais dão tudo nunca vai crescer o suficiente para aprender a lidar com a vida. Porque ele não tem essa falta, esse não ensinar, esse erro mesmo, essa chance de crescer. Nesse sentido, o tédio também aparece. E isso me surpreendeu durante a pesquisa. Eu nunca pensei no TED nessa perspectiva, inclusive, e eu continuo falando da psicologia humanista. O TED é como uma desvinculação da gente mesmo. É o tempo que passa a funcionar e a gente simplesmente olha para o tempo como se nada tivesse acontecendo, como se a gente mesmo não estivesse ali. E essa sensação do tédio constante que a gente está é muito esse processo. É como se a gente estivesse olhando como um terceiro para o mundo, como se um filme estivesse passando, tentando colocar isso em metáforas. E aí, o Heidegger, que é um autor humanista, traz 3 entendimentos sobre tédio. O tédio na primeira situação de que eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar. Pensando em autismo, é a coisa da fila. A fila para nós é uma eternidade. Você não consegue nem resolver uma coisa de estudo na fila, uma música, você não consegue ouvir ela inteira na fila, então você fica num buraco de tempo ali.
que ele é impreenchível de maneira útil. 2, o TED enquanto uma situação que leva a isso. Em um princípio de funcionamento, e aí ele pode se aprofundar na gente, que é o que ele chamou de TED profundo. E é quando a gente procura o que fazer. É aquela hora que você para procurar um joguinho no telefone para prestar atenção. E aquele joguinho que, inclusive, é viciante, aí te leva para o ciclo do vício, e entre outros problemas. Esse artigo, eu vou trazer ele aqui para vocês. Ele não é sobre HSD nem nada, ele é propriamente sobre crise existencial. Se vocês tiverem interesse. Deixa eu pegar ele aqui direitinho. Desconsiderem o primeiro, que foi errado. Nossa, que mensagem horrível. Foi, agora chegou certo. E aí... Tá dando erro agora. Esse arquivo XML não parece ter qualquer informação de estilo associada a ele. Ah, depois quando a gente migrar da parte da teórica, eu passo a falar. Eu procuro ele e conserto. Olá, Jonatas, bem-vindo. Você vai adorar aqui, você vai se sentir menos ET no mundo e sem ter que adaptar muito. Espero que você goste. E aí eu parti também para um outro autor clássico da psicologia. Eu ainda não estou falando de autoestabilidade, estou falando de psicologia como um todo, que era as fases do desenvolvimento. Cada idade a gente tem uma crise que nos faz crescer. Dependendo como isso acontece, a gente se desenvolve bem ou mal e fica buraco no desenvolvimento. É aquela pessoa, aquele adulto que você vê que claramente falta alguma coisa no desenvolvimento dele, que não deveria fazer sentido. O primeiro estágio, e eu vou pular de falar as idades deles, eu vou colocar aqui para vocês, no texto, eu não vou falar as idades por uma questão de tempo. O primeiro estágio é a confiança versus desconfiança, que é basicamente quando é aquele bebê que precisa do colo, precisa do toque, para ele entender que ele está seguro. Um bebê que não tem isso tende a tornar-se um adulto inseguro. Autonomia versus vergonha e dúvida, que é até os 3 anos, que é aquela coisa de deixar a criança aprender ou dar tudo para ela. É aquela criança que pergunta demais ou que faz demais sozinha. Às vezes até entrando em questões de perigo por falta de orientação. Iniciativa versus culpa, que é eu errei, ou eu preciso fazer isso. É esse intermediário de uma decisão. Diligência versus inferioridade, que aí a gente já está falando quase liberando a adolescência, que essa coisa, eu sou capaz mesmo? Eu devo fazer isso? Como que é esse processo? Vai ter o identidade versus confusão, que é o que a gente não sai enquanto superdotação, ou muito dificilmente sai, e eu estou dizendo em termos de diagnóstico mesmo, em termos de nome, e neurodivergência no geral, de dizer, eu sou autista, eu sou superdotado, eu sou dupla excepcionalidade. Esse dizer, eu sou, é superar essa crise, é ter uma identidade. Não conseguir nomear isso é estar em confusão ainda. E aí a gente vai ter intimidade versus isolamento, que aí é jovem adulto até 40 anos. Isso é interessante de pensar que tem adultos que se isolam por N razões do mundo e não se enfrentam. E eu não estou falando de neurodivergência, estou falando de maneira geral. A gente já está passando aí para 40, 65 anos, que é basicamente aquela idade que a gente começa a entrar para a terceira idade, a gente não consegue desenvolver tanto mais, mas a gente também já tem experiência suficiente para fazer as coisas muito bem sem tanto esforço. E, por fim, a terceira idade, que é integridade versus desespero. É aqueles idosos que a gente vê que estão muito complexos de lidar porque não aceitaram, e aqueles outros que aceitaram e que estão muito bem aceitando as próprias limitações. O que para nós importa mesmo de tudo isso é a fase da adolescência, que é a identidade versus confusão. O autor é o Erik Erikson, se vocês quiserem pesquisar. Ele que fala sobre isso, é um autor clássico. Ele também traz que a nossa identidade ela é construída no aspecto sexual
ideológico e profissional. Profissional, a gente está falando literalmente de profissão, mas profissão enquanto eu vou ser um advogado para quê? Principalmente quando a gente fala em autostabilidades e superdotação, a gente vai estar pensando numa profissão com propósito, e não só numa profissão. Quando a gente fala em pensão neurotípica, muitas vezes eu vou ser isso. A gente vai dizer, eu vou ser isso para quê? Se esse sentido não vier, a gente não acha o que a gente quer ser. Dude, se alguma coisa vai ficar confusa para você, o que eu duvido, você me diz. A identidade ideológica é realmente esse entendimento de mundo. É aquele debate que a gente, por vezes, tem de superdotação e psicopatia, mas é o quanto você cria sua moral, qual é a sua referência de moral, se você vai para a igreja ou não, se você acredita na questão social ou não. Para nós é basicamente batata acreditar na questão social, porque a gente está vivendo esse tempo todo essa empatia. E, por fim, a identidade sexual, que é essa coisa. Eu sou homem, sou mulher? Não sei. E isso é uma coisa que a gente decide na adolescência. Então, Dude, não se preocupe com isso. Você é uma criança. É isso que você precisa pensar. Você é você. E aí, mas isso em algum momento a gente define. A questão é que esses três campos passam por questões sociais, por críticas. Sempre alguém vai opinar sobre aquilo. Nossa, fulano escolheu essa profissão certa, escolheu errado, essa profissão dá dinheiro, não dá dinheiro. Nossa, fulano vai na igreja, não vai na igreja, fulano pensa isso, pensa aquilo. Esses três crivos estão passando pela questão social o tempo todo. Alguém vai dizer alguma coisa sobre isso necessariamente. E a gente precisa saber lidar com isso. E agora sim eu passo a falar de superdotação, tendo essa base toda de maneira geral. O artigo, eu vou encontrar o link dele direitinho, porque vai dar o mesmo erro anterior, eu mando ele depois. A gente constrói a identidade também pensando em pares. É quando a gente vê um grupo, e a gente, da universidade, a gente quase que tem inveja disso, de ver as pessoas num grupo e se dando bem e super, olha, achamos nossos iguais, e numa naturalidade, numa facilidade muito complexa para nós. Então, tradução de tudo isso. A gente tem uma identificação com os pares. E aí é o primeiro problema. A superdotação, não necessariamente você vai ter um par no seu dia a dia. E aí, vamos pensar em crianças? É uma criança que vai ter como par o coleguinha, pensando aí no Dude, que provavelmente leu rápido e o coleguinha está no beabá. Essa criança não pode ser a referência dela. Daí a referência dessa criança ou é um adulto ou não é uma referência, o que é ainda pior. E é a partir desse processo da relação com outras pessoas, que no caso do Dude, por exemplo, ele talvez está tendo uma referência na gente aqui, muito mais do que em outros contextos. A gente vai criar nossa autoimagem, que é quem eu sou, como eu faço, como eu funciono, entender o outro, como ele funciona e comparar isso, e a nossa autoestima. Essa coisa do dizer, sou capaz, não sou capaz? Essa criança que faz um desenho e erra um pouquinho e acha que está imperfeito e que não funciona, a mãe tem que falar, filho, filha, que desenho bonito você fez? Você pode sim melhorar, mas está muito bonito seu desenho. Isso vai passar também por uma aceitação e um reconhecimento social. Então, pensando em neurodiversidade e deficiências no geral, se um professor não aceita que na sala tem uma criança diferente, ele está literalmente negando a existência dessa criança, a existência desse fato. Isso naturalmente vai atingir essa criança. A gente é adulto que já tem consciência, já é alguém que se atinge com isso. Nesse sentido, a sincronia que a gente tem dessa diferença vai ser uma desvantagem. E a gente vai cair na busca do normal e do não normal. Essa ideia do dizer, eu não sou normal, e por isso é difícil a gente falar, eu sou superdotado, eu sou autista, eu sou neurodivergente. Porque isso é assumir que você não é normal. E isso traz impactos. Eu passei, por exemplo, a usar o meu fone grandão na rua. Não porque eu me sinto mal, mas porque eu entendi que eu economizo uma energia interna muito grande por não pegar tantos detalhes das coisas.
Mas isso também é um assumir na vida real, em um sentido prático, uma coisa que eu não assumi antes. E que não necessariamente as pessoas vão entender. E esse normal, ele tem uma referência também. A Sandra, quando ela fala que na família dela o normal não é o normal de fora, é o estabelecer um novo normal, que faz dela se sentir bem e ter que se adaptar. A Thaísa, quando diz que passou a se sentir melhor, e as pessoas dão esse retorno para ela, a partir do estar aqui presente na live, nessa comunidade, porque já dá para chamar isso de uma comunidade, ela passou a ter um novo referencial de normal. E isso colocou ela num outro espaço de se sentir melhor. E aí a gente vai crescendo através disso. Esse artigo também traz sobre a família. Como essa construção se dá no seio familiar. No artigo, eles nomearam o Alexandre, que é uma das pessoas que participou, que foi a única pessoa que se assumiu dentro do artigo como eu sou superdotado. E para isso ele teve que se afastar da família, dos amigos, e crescer para outro contexto. Para a família dele, viajar de avião era demais. Imagina todo o restante. Tentando tutelar e controlar ele o tempo todo. Nesse sentido, a gente tem uma dificuldade no processo de individuação. Qual é esse processo? Todo ser humano ele vai passar por isso no desenvolvimento dele, que é você, eu sou eu. Você não precisa ser igual a mim, eu não preciso ser igual a você. Mas esse outro pode exigir que eu seja igual a ele, só que eu preciso resistir a isso. Obviamente, estou diferenciando questões de violência aí, porque é outro processo. Então, a gente está sempre permeado por uma identidade individual que está sempre ligada a um coletivo. E isso vai sempre nos atingir de alguma maneira. Por fim, a questão do trabalho, que eu achei bastante interessante, que vai passar por essa identidade, que foi o que eu já falei antes. A gente vai se desenvolver bem naquilo que nos desenvolve, que a gente consegue colocar esforço, que a gente gosta e sente prazer. Do restante é uma coisa absolutamente tediosa que a gente nem presente está. É quase como se a gente estivesse no presenteísmo, que é uma palavra muito chique que eu aprendi na faculdade, que é: estou de corpo presente, minha cabeça está lá na lua. Ou, o que eu e a Aline provavelmente fazemos muito é: eu estou sempre 70% para dentro. Eu consegui virar 75% agora, depois da crise. Eu gasto menos energia para fazer a mesma coisa. E o Dude também, justamente. A gente está muito mais para dentro do que para fora. A superdotação, no geral, é isso, mas o autismo ele puxa isso muito. Assim. E aí, a interação com os pares vai ser diferente. Essa pesquisa mostrou, isso eu achei também muito legal, que quem trabalha autônomo é mais de boa, é mais feliz, porque ele vai escolher os pares com quem ele conversa e as pessoas vão ter o mesmo interesse. Quando é um trabalho CLT com superiores, é sempre um mascaramento, é sempre uma escolha formal de relação, é sempre uma limitação de algum jeito. Passando também pelos aspectos éticos e morais da coisa. E aí, para a gente concluir toda essa pesquisa, só o Alexandre conseguiu se concluir como superdotado nesse processo. E aí eu acho muito legal que no nosso grupo a gente está naturalizando isso. Dizer, eu sou superdotado. E é bonito de ver isso. O restante não conseguiu ou estava em negação. Porque se pensar superdotado era dolorido. E o único que se assumiu teve que abandonar o mundo anterior dele, que é esse enfrentamento o tempo todo de dizer, eu sou superdotado, me aceite. E quando deveria ser simplesmente um respeito. E nada mais do que isso. Então, qual é essa identidade de superdotação de neurodivergência como um todo? Ela tem um aspecto social, que é o outro me reconhece, o outro sabe que eu existo, o outro não exige que eu seja outra coisa que eu não sou. E eu não estou falando em nenhum contexto de violência. Ó. Ninguém é um ato violento, ninguém é um comportamento. Também existe uma questão de gênero, tanto no sentido de identificar-se enquanto gênero, tanto no sentido do que se cobra mais de uma mulher em relação do que se cobra mais de um homem. Uma mulher muito questionadora, uma mulher muito poderosa, que se posiciona, como a Vanessa sempre diz que gosta de liderar, isso dá um impacto nos ambientes, vai trazer um peso ali que, nossa, essa mulher está sendo melhor do que eu.
só por ser mulher. E, principalmente, pelo que nós mesmos nos entendemos enquanto superdotação. Se a pessoa entende superdotação enquanto mito, sou super capaz, ela vai entrar em problemas. Se ela entende nesse conjunto que a gente tem da sensibilidade, conjunto comportamental, conjunto dos limites, que tem, que às vezes são até maiores que as próprias vantagens, e eu falo entre aspas porque não é sobre vantagem e desvantagem, também essa pessoa vai ter um problema. Então, o ideal é o caminho que a gente está traçando, de entender. Somos diferentes. É isso. A gente funciona de um jeito e é isso. Sem ter tantos problemas. E eu fui na pinta até 8h30. Olha, mais pontual impossível. E é isso, gente. Em termos de pesquisa, foi bastante completa. E foi só basicamente em 2 artigos. Olha só que legal. Isso tudo que eu falei de superação foi em um artigo só. Um artigo não, uma tese de mestrado. Ou doutorado, enfim, não sei. Mas ela foi bem completa. É isso. Encaminhei no grupo do WhatsApp um artigo baseado em estudos de Dobrowski, falando sobre exatamente a depressão existencial, falando de crianças e adultos também, né, jovens. E, assim, é impactante. São muitos detalhes, eu não sei se você chegou a ter já acesso a esse artigo, depois você dá uma olhadinha, é impactante. Eu peguei, li junto com uma amiga minha, que é mãe também de superdotado, e para nós, assim, como mãe de superdotado, é impactante, porque por mais que, de repente, nós tenhamos passado por tudo isso, a gente não sabia o que era, a gente não entendia, né? E a partir do momento em que agora a gente lê, a gente cria uma expectativa assim, será que nossos filhos vão passar por tudo isso? Meu Deus, será que vai chegar nesse momento, né? E aí, pelo que a gente vê nesse texto, ele explica que crianças assim com 7, 8 anos, 10, já têm crises existenciais altíssimas, né? Depois vocês fiquem à vontade aí para ver esse artigo. E aí, agora, vocês podem comentar, essa que é a ideia mesmo. Eu trouxe um fundamento bem básico da teoria, entendendo, aí então agora é de compartilhar a experiência nesse processo mesmo. Inclusive do Dude, mas apesar que ele já sabe, é só enfatizando para ele não ficar sem graça. Eu acho que tá todo mundo profundo agora, ninguém tá querendo falar. Eu não sei explicar o que eu tô sentindo, mas foi bastante esclarecedor, na verdade. Rafael mexeu com todo mundo, hein, Rafael? Nossa, eu tô orgulhoso, causei um silêncio de autoconhecimento. Hoje eu tô calado porque eu tô meio que com 1000 coisas aqui, mas agora eu finalmente sentei e tô escutando melhor. Então, realmente, eu vou ficar de boa, porque eu não peguei a discussão. Tudo bem. Eu vou finalizar, então, isso com uma conclusão positiva pra gente trazer. Vai lá, Natália. Tudo bem? Então, a crise existencial é engraçado porque todos nós passamos, né? Mas todo mundo hoje está, acho que mais interno, né? Talvez. Mas é uma problemática que acho que todos nós passamos por essa crise existencial, né? Eu que sou muito nova passo por isso, sempre teve, porque elas vão mudando através dos anos, né? Quando eu era criança, tinha crise na forma, na adolescência. Acho que a gente vive em crise existencial, desde que somos muito pequenininhos até o final dos tempos, né? Acho que, não sei se algum dia vai parar isso, né? Porque a gente resolve uma e já vem a outra, né? Os questionamentos, né? Desde coisas pessoais até coisas mundiais, né? Quando você assiste política, geopolítica, você se pergunta por que tudo isso tem que acontecer desse jeito, né? Então, quando não é algo que é externo, que tem a ver com o mundo, com geopolítica, com a vivência, com o vizinho, né? Por que as pessoas, tem vezes que são
de determinada forma, falam com ignorância, porque as pessoas não têm sabedoria de tratar um ao outro. Então, a gente muitas vezes entra em crise, porque são coisas muito simples, né? É muito simples você tratar com educação, conversar quando você tem um problema. Não necessita gritar, ser ignorante, mas tem pessoas que não sabem conversar. Não é maldade, muitas vezes são feridas e não tem uma inteligência emocional para conversar as coisas. E muitas vezes jogam pedras em vez de conversar, que você, talvez que a gente está errado, né? Mas é muito simples a pessoa te falar que você me machucou porque você falou tal coisa. E muitas vezes a pessoa não consegue falar isso e ela vai te devolver ou vai te machucar e você entra em crise porque você fala porque uma coisa simples de resolver vira uma guerra, né? Então, e outra coisa que tem a ver também com as frustrações, né? Eu não sei qual é o caso de vocês, mas eu sou uma pessoa que faço de tudo e não faço nada, né? Tudo que eu me dá para fazer, eu consigo desembolar, né? Eu pintei até casa, eu trabalhei com massa corrida, tudo para me virar na vida eu fiz, né? Qualquer coisa, você me dá um computador, eu trabalho, me dá tinta, eu pinto a tua casa, eu coloco, né? Levanto uma parede se for preciso, mas na realidade tenho potencial, mas na realidade não consegui desembolar nada. Fiz de tudo e não fiz nada. Então, um pouco isso, que fazer, que abarcar o mundo, que fazer tudo e acaba não fazendo nada por essa coisa de gostar de tudo, né? Acaba gostando de veterinária, gosto de psicologia, gosto de medicina, gosto de pintura, gosto de tocar o baixo, gosto de tocar bateria, gosto de cantar, e finalmente você se perde naquele gosto de tudo e não sei o que fazer, faz um pouco de tudo e não acaba não fazendo nada muitas vezes, né? Então, muitas vezes as pequenas crises nos desviam. É muito louco porque eu estou em uma, né? Como sempre fico numa, né? Diferente, agora estou em uma também, tentando desembolar e entender exatamente qual é o caminho que eu tenho que tomar, né? O que é o que preciso fazer, o que é o que preciso aprender, né? Que em cada crise a gente aprende alguma coisa, né? Vai crescendo de crise em crise, mas cada tempo tem sua crise, né? E quando você é criança, muitas vezes não tem a maturidade emocional para entender muito o que está acontecendo, né? E cada crise você vai aprendendo a lidar melhor com elas. Mas também que a gente entra em crise que não tem a ver com a gente, né? Como essa injustiça mundial, não tem a ver com a gente. A gente quer mudar o mundo, não consegue mudar o mundo. Você não consegue mudar o mundo, você tem que mudar aquilo que você consegue. E muitas vezes a frustração vem porque a gente quer mudar o mundo e não consegue mudar o mundo, né? Muitas vezes a gente não consegue mudar nem nossa rua, né? E vem aquela tristeza de falar, gente, é tão simples. As coisas são simples de resolver, mas você vê como que muitas vezes as pessoas não conseguem resolver coisas simples, não sei por quê. E aí você se pergunta, mas por quê? Então entra assim, não sei, eu entro nas crises assim, de coisas que são simples de resolver e não são resolvidas de forma que seria tudo muito simples, é tão simples que muitas vezes não acontece, né? Como a convivência com o vizinho, ou a rua, o lixo na rua, isso já me deixa em crise. Ver uma pessoa tomando uma Coca-Cola e jogar a latinha no chão, entendeu? Eu fico olhando assim e falo, gente, pelo amor de Deus, é muito simples, guarda essa latinha no bolso e joga na tua casa no lixo. E muitas vezes eu fico puxada por uma coisa que é boba, né? É muito boba. Mas eu vejo a gente jogando latinha pela janela do carro, um carro muito bom, carro importadaço, chique de última, pessoa que tem instrução, e joga latinha pela janela, e eu fico em crise por isso, né? Então, muitas vezes são pequenas crises, muitas vezes são grandes crises. Mas acho que crise é o nosso sobrenome, né? Por menos eu acho que eu sempre vivo em crises, e acho que é algo que a gente tem que aprender a evoluir com isso, né? E não ficar, sabe, ficar naquele redemoinho que falei, né? Que a gente tem como um negócio no meio do cérebro. Não ficar ali, ó, batendo contra as paredes sem saída. A gente tem que achar a saída e saber que isso acontece, porque muitas vezes o ver muito faz você sofrer mais, né? E eu acho que muitas vezes a ignorância, é o que me perguntei, muitas vezes é melhor ser ignorante e não sofrer, né? Muitas vezes eu falei, não seria melhor não enxergar e não sofrer, mas depois me falo que não, porque a gente
tem um porquê também a gente é assim, né? Então a gente tem que usar ferramentas para mudar o que a gente consegue, o que a gente não consegue, a gente tem que entender que a gente não consegue também, né? Então é a grande crise assim a cabeça da gente, né? Não sei vocês se tem também isso. A Natália descreveu eu. Fala a sua, então. Que como que você resolve isso, né? Eu não sei como é que eu resolvo, não. Eu simplesmente vou vivendo e aprendendo. Tentando enturmar aqui e ali. Mas agora tem feito mais sentido de uns tempos para cá. Eu ainda não passei, eu ainda não estou na fila para fazer a avaliação, porque ainda não abriu vaga, mas eu percebo que eu sou muito diferente de todo mundo que está ao meu redor. E procurar pessoas parecidas está ajudando, como aqui, entendeu? Como o Rafael disse. Então, assim, é onde eu acho que o silêncio do grupo tem a ver com todo mundo ter se entendido. Aline, vai lá. Eu ia dizer. Mais alto. Tá, eu ia dizer que a crise pode ser muito grave, porque, tipo, eu tive crise, fui a parar internada no hospital, tive que tomar medicamento. Sim, Dude, a verdade a gente precisa de usar remédios. A verdade a gente precisa é isso também. Também não é ficar preocupado por isso, é só buscar ajuda quando a gente sentir que está muito pesado. É mais sobre isso também para você pensar. Felipe e Vanessa. Troquei a ordem, fala aí, Ivan. É isso, na verdade, todos nós passamos por isso, não só os neurodivergentes, né, pessoas com superdotação, mas todos estão aí a mercê, né, com essa facilidade grande de sofrer um pouquinho, um pouco mais, um pouco menos, e às vezes precisar de uma ajuda médica, de uma ajuda psicológica, né, de uma boa terapia. Ninguém está livre disso, né? Porque o mundo, assim, é diferente para cada uma das pessoas, todo mundo sente o mundo de uma forma diferente, e a gente tem que entender isso, né? Que às vezes a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar, para poder passar por todas essas situações, e a gente tem que agradecer que tem a família, muitas vezes, ao nosso lado, ou se não a família, nossos amigos, né? Justamente. E nem toda crise vai ser ruim. Às vezes tem alguma coisa muito boa que você super desconhece. Isso é uma crise também. Isso mesmo. Felipe? Eu tô em crise aqui, essa é a verdade. Porque, na verdade, assim, aconteceu situações pessoais hoje que me fizeram não estar aqui por inteiro. E eu, na verdade, estava muito ansioso para esse encontro de hoje, porque, para mim, crise existencial foi o que me fez a vida toda ter esses processos, como você trouxe aí, de transformação, tanto para o bom quanto para o lado negativo, no sentido de me ensimesmar, de ter dificuldade de socializar. Eu tive, assim, períodos dentro da crise de depressão e também períodos de transformação, né? Eu acho que esse momento que eu descobri, por exemplo, a superdotação como digamos assim, um farol, assim, para mim, foi uma crise positiva, foi aquela crise que gerou transformação e fez eu buscar algo novo. Mas eu vivi
por conta de desconhecimento mesmo, de percepção de mim mesmo, como eu disse a vocês, um momento muito, muito tenso, assim, na minha época eu diria, juventude, adolescência, porque, querendo ou não, as assincronias fazem tempo, mesmo que você, por exemplo, se tem aí, eu tinha o quê, 18, 19 anos, mesmo sendo um adulto, o emocional, né, acaba sendo uma perspectiva muito, digamos assim, crítica, né? Às vezes é um emocional que não suporta tanta coisa, mas o racional ele termina refletindo questões mais íntimas, assim. Então, assim, foi muito forte para mim um período específico da minha vida onde eu meio que me questionei, assim, e eu questionava por que aquilo estava acontecendo ali, para que eu servia, etc e tal. E aí foi como eu comentei com vocês, né? Que aí, se vocês quisessem, eu posso ler para vocês o relato. Aí, no caso, eu vou dar só uma pausa, Rafa, porque assim, por ser um relato, né, mais íntimo, aí eu acho que não seria legal gravar. Aí, quando eu finalizar a gravação, eu Perfeito. fiz essa pausa justamente para você ter o time de corte aí. Certo, certo. Tranquilo? E aí você fala pós-gravação, então. É bom que Exato, vai dar exatamente. uma ansiedade em quem estiver assistindo gravado. Falar, quero assistir. Brincadeiras. Alguém mais tinha levantado a mão? Ou eu boiei? Não, né? Enfim. Interessante a gente ver o quanto para nós também está sendo bom essa construção de identidade coletiva. Essa presença semanal aqui tem sido um reforçador para nós em vários sentidos. De validar as questões, de entender esses desafios, e até no sentido profissional. Se a gente for olhar a estação de hoje, por exemplo, a Vanessa mandou no grupo da live, isso é legal que está virando uma comunidade, eu não tinha nem planejado exatamente isso, está indo muito além do que eu estava pensando. E é essa comunidade que vai crescendo. A Vanessa começa a fazer live, aí eu vou apoiando, a Vanessa vai apoiando outra pessoa, a gente vai se apoiando. Esse crescimento que é uma validação importante. É a Aline que se sente apoiada e que o Lúdio começa a participar, e aí também o dia a dia dela vai ficando mais leve, porque eles também sentem que tem um espaço que os valida enquanto ser, enquanto pessoa. E tudo isso vai fazendo um crescimento para a gente, que a gente vai entendendo muito aos pouquinhos. É um lugar que a gente pode falar das particularidades, sem ser repreendido, ou às vezes ser até corrigido também, porque não? A gente também pode estar errado, como qualquer pessoa. E essa é uma condição que é difícil de se fazer em um contexto sem tudo isso. O que essa pesquisa me trouxe foi muito mais disso, e de quebrar esses mitos também. De entender o quanto a gente não é estranho exatamente, é só que a gente não tem um referencial, o referencial é errado, vamos colocar assim, e não bate com a gente. Isso estou pensando mais para quem é novo aqui, não tem exatamente tanto conhecimento, ou tanta noção. Talvez é o primeiro contato em termos de superdotação. E aí, se quiser mencionar alguma coisa, enfim, soltem o verbo. Hoje o pessoal está muito quietinho, vamos mexer o povo aí. Não Hoje- deixa o povo. Vamos Hoje lá. tá todo mundo introspectivo. Realmente, a semana passou tão corrida que quando eu percebi já era quinta-feira. E eu tinha esquecido. E eu lembrei na hora que Rafael mandou o link, mas quem me lembrou foi meu marido, que chegou e falou assim: hoje tem o seu negócio, né? E eu pensei: que negócio? Aí ele: o negócio você participa do grupo? Aí eu falei: porque foi tão corrido que a gente fica nessa loucura, né? Mas é isso, assim, eu já me peguei assim em grandes situações assim de crises. Uma coisa que eu sempre tive muito certo na minha vida foi o amor na minha vida. Eu nunca pensei em nada além, né? Se é que vocês me entendem.
Então, eu nunca pensei em nada muito além disso, porque eu sempre tive um apego muito grande à minha vida. Mas eu fico pensando assim, há pessoas que chegam a fatos muito sérios, né, a circunstâncias muito sérias, justamente porque tem essas crises existenciais, que talvez não tenham o pouco de pé no chão que eu tenha. Entenderam, né? O que eu estou querendo dizer? A gente tem aí criança nos ouvindo, né, Kika? Então a gente tem que tomar cuidado aí no que a gente está falando. Mas é isso, eu fico pensando, né? Mas mesmo assim, eu já fui assim, a me sentir o cocô do cavalo do bandido, né? Porque tem situações que a gente se acha assim a pior coisa do mundo, né? No fundo do poço, porque são tantos questionamentos, né? Que a gente fica perdido. Mas imaginem aí coisas que acontecem com outras pessoas que talvez não tenham toda uma estrutura, com quem possa realmente dar esse auxílio, né? Thaís, traz um pouquinho para nós o quanto isso, o que eu, se tiver a vontade, é claro, o quanto para você foi importante esse processo. Porque eu acho que vai ilustrar muito o que a gente trouxe hoje de crise existencial. Justamente. Essa ideia que é importante a gente desenvolver aqui. Nossa, eu tô de cara que eu. Uma coisa. Vai lá, Aline. Uma coisa que eu acho interessante, hoje eu estava pensando sobre isso. Quando eu era criança, eu me achava tão diferente que eu cheguei, e eu até pedi minha mãe perdão por isso hoje, porque eu já cheguei a perguntar para ela em que instituição ela tinha me adotado, porque eu não conseguia aceitar que eu fosse filha dos meus pais, sabe? E eu achava assim que eu era tão diferente, mas tão diferente, e eu cheguei a pedir para que ela me internasse no colégio, que eu estudasse em colégio interno, sabe? Porque eu me sentia totalmente deslocada, assim, entre meus irmãos e meus primos, na questão de relacionamento mesmo com os meus pais, né? E hoje eu entendo, né, que era simplesmente do jeito que eu era, né? Hoje vendo o Dude, eu entendo que para os meus pais era muito mais difícil, porque eu questionava tanto quanto ele, e hoje em dia a gente tem a facilidade de informação. Naquela época não tinha a facilidade que nós temos, então eu penso quão desesperador era para os meus pais, sabe? E como eles não tinham esse suporte que a gente tem hoje, não tinham esse conhecimento, acaba que o que era para ser um momento de aprendizado em família acabava sendo um momento de repreensão, né? Que eu tinha que ficar sempre calada. Quando eu questionava, eu apanhava, porque você tem aquela questão da hierarquia, né? Não, eu mando e você obedece. Eu sou grande, você é pequeno. Eu sou forte, você é fraco. Então, hoje em dia eu entendo que realmente para eles foi muito difícil, para mim foi mais difícil ainda. E eu estou tentando fazer diferente com o Dude, né? Justamente. Gente, eu tô de cara, eu consegui calar vocês hoje sem querer. Que poderoso, me sinto hoje. Tá todo mundo introspectivo, pensando. Vai lá, Sandra. Não, eu só meio que apertei errado mesmo, eu estou muito calada. Mas é reflexivo, muito reflexivo. Então é isso, acho que essa vai ser a live que eu fiz uma coisa que eu não esperava que era possível e bati meu recorde. Gente, Vamos continuar. claro, só a parte da gravação que eu vou interromper. O resto é a conversa após. Obrigado pela participação de hoje. Vocês foram um espetáculo. Adorei que a gente parou para refletir sem falar. Isso é muito raro da gente também. Olha, não tenho nem palavras para falar sobre isso. É uma ótima sensação e poder causar isso me fez alegre também, me feliz. Enfim, obrigado pela participação de todos. A gravação será terminada em 3, 2, 1.